Correção. O exercício dá 5 compostos, tá? O primeiro é um hidrocarboneto e os demais são haletos. E ele vai aumentando a quantidade de haleto e diminuindo a quantidade de hidrogênio. Ele pergunta sobre a polaridade e as forças intermoleculares. Qualquer hidrocarboneto é apolar, quer dizer, não tem solubilidade com a água, e as interações é de polo instantâneo e de polo induzido. Qualquer haleto, pela presença do halogênio, ele vai apresentar uma polaridade, né? Um polo positivo e um polo negativo. Então, os haletos são polares, porém, quanto maior a quantidade que você colocar de haleto, nesse caso aqui, ó, o último, como todas as forças, aí você tem que lembrar um pouquinho de geometria molecular. Você tem um carbono rodeado de cloro. Então, as forças estão nulas. Se a força está nula, é apolar. Enquanto ainda tem diferença nos ligantes, há uma polaridade. A hora que todos os ligantes é o mesmo elemento químico, a substância se transforma em apolar. E aí tem o dipolo induzido, dipolo instantâneo. Ok? Muito bem. A molécula de bromometano, de brometo de metila, é um gás. E aí ele pergunta que tipo de ligação. A ligação é dipolo por quê? Porque o bromo vai ter uma polaridade e os hidrogênios terão outra. Então, é dipolo-dipolo. Se no lugar desse bromo fosse o hidrogênio, todos os ligantes são os mesmos, é a mesma força. Então, é nula. É dipolo instantâneo e dipolo induzido. 28. Ele pede para você classificar os haletos. O primeiro é um haleto secundário, porque o bromo está ligado no carbono secundário. O segundo é um haleto terciário, porque o haleto está ligado a um carbono terciário. E o C é um haleto primário, porque ele está ligado a um carbono primário. Aqui ele pergunta sobre as fórmulas químicas dos compostos. Então, clorometano é um cloro só, de clorometano são 2 cloros, cloroformo, 3 cloros e o hidrogênio, e tetacloreto de carbono, 4 cloros. Alternativa B, que é respectivamente. 30. Ele pede para você identificar qual é o composto ali. E aí, como você tem o flúor, você está falando sobre um haleto orgânico. No exercício 31, ele fala que ele tem um hexaclorociclohexano. Você desenha um ciclohexano cadeia fechada e substitui todos os hidrogênios por cloro. Tá certo? Com dupla ligação. Aí você vai ter esse composto. O nome oficial: 1, 2, 3, 4, 5, hexaclorobenzeno. Fórmula molecular: C6, Cl6. Dúvidas? Não tendo dúvidas, nós vamos para o nosso livro do segundo bimestre. E terminar os conteúdos de fórmulas orgânicas. Eu deixei o exercício 2 da página 34 para vocês fazerem. Exercício 2 da página 34.
Ao comparar o hidrocarboneto, o álcool, aldeído e o ácido carboxílico de massa molecular semelhante, qual apresenta maior ponto de ebulição? Né? Com esses compostos, quem apresenta? A gente tem que lembrar sempre que ácidos carboxílicos vão apresentar pontos de ebulição mais alto, tá certo? Do que os aldeídos e os alcoóis, tá certo? Então, os ácidos carboxílicos, por quê? Porque quanto maior a interação intermolecular, mais difícil eu evaporar esse composto. Tranquilo? Vamos voltar para a página 30 e aprender mais uma função orgânica, que é a função orgânica éster, que é um derivado de ácido carboxílico. Página 30. Bom, para fazer parte da carboxílica, né, com a presença de carboxila, tem que ter um carbono, um dupla O e uma hidroxila. No caso do éster, no lugar do hidrogênio, que era para estar ligado aqui, ó, com esse oxigênio, nós vamos ter outra cadeia carbônica. Por quê? Porque assim como o éter é um derivado de álcool, éster é um derivado de ácido carboxílico, tá? Então, o que acontece? Para formar um éster, eu preciso ter um ácido carboxílico e um álcool. Porque aí eu retiro o OH do ácido carboxílico e o H do álcool e vou unir o oxigênio do álcool com o carbono do ácido carboxílico e formar um éster. Então, um éster é um composto que vai ter uma cadeia carbônica antes do C dupla O e uma cadeia carbônica depois do C ligação simples com O. Ok? E para dar um nome, quando a gente dá um nome para éster, a gente dividia a molécula no meio do oxigênio, lembra? Metoxietano. Isso é uma nomenclatura de éter. Para a nomenclatura de éster, você novamente divide onde está o oxigênio, ó, C dupla O, mas é esse oxigênio que é o importante. O que tiver para cá, você conta o carbono e termina com a palavra ato. O que tiver para cá vai estar o nome do grupo funcional e você vai colocar ao final a palavra ila. Então, vamos ver esse primeiro composto. Divido aqui. Quantos carbonos tem para cá? Um só. Qual é o nome do hidrocarboneto que tem um carbono? Metano. Então, do lado de cá é um metanoato de metila, porque eu tenho um metil aqui. Ok? O próximo. O oxigênio está aqui, ó. O que eu tenho para cá? 2 carbonos. Como que é o nome do hidrocarboneto com 2 carbonos? Etano. Então, é um etanoato, ramificação de CH3, de metil. Etanoato de metila. Ok? Então, você vai preencher, vai colocar o nome do hidrocarboneto, a palavra ato, o nome do grupo funcional com a terminação ila. O próximo. Metanoato de etila. Etanoato de etila. Propanoato de fenila. Deu para acompanhar? Olha a molécula, vê onde está o oxigênio, coloca o nome do hidrocarboneto e coloca o final ato. Pega o outro lado, vê qual é o grupo funcional e coloca a terminação ila. Ok? Não vai ter, então, a hidroxila no éster. Então, as ligações é dipolo, tá? Então, olhando o composto com a mesma massa, mas de funções orgânicas diferentes, o primeiro é um álcool, o segundo é um ácido carboxílico e o terceiro é um éster, todos têm massa molecular de 60, a gente vai perceber que o éster é que tem menor ponto de ebulição. Por quê?
porque não vai ter a presença da hidroxila para formar a ligação de hidrogênio. A ligação dele é dipolo-dipolo. Então, éster faz ligação dipolo-dipolo. Álcool e ácido carboxílico, por conta da presença da hidroxila, faz ligação de hidrogênio. Quanto menor a cadeia, maior a solubilidade. Quanto maior a cadeia, mais difícil a solubilidade. E claro que isso vai interferir no ponto de ebulição, tá? Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição, tá? Ok? Onde encontra esse éster? Bom, como eles são, os pequenininhos são voláteis, o que é ser volátil? Evaporar rápido? São eles que são utilizados como aromatizantes de alimentos. Então, balinha, gelatina, gosto de laranja, gosto de framboesa, gosto de banana. Não tem nada de fruta ali. O que você tem lá são éteres de baixa massa molecular que vão dar o gostinho da sua fruta. Então, por exemplo, se eu pegar um ácido fórmico, que é conhecido como o ácido metanóico, e reagir com álcool, que é o álcool etílico ou etanol, quando eu tenho um ácido carboxílico que reage com o álcool, o produto disso é um éster e a liberação de uma molécula de água. Formiato de etila. Por quê? Porque ele vai usar as iniciais do ácido com a ramificação do álcool. Formiato de etila. Certo? E vai dar o formiato de etila, é o sabor de pêssego em bala, gelatina, suco, que são aromatizados artificialmente, tá? Então, a gente vai sentir esse gosto por conta desses flavonoides, tá? Inclusive, essas essências são até adicionadas também em fumo, tá? Cigarro, chocolate, de menta, todos eles utilizam esses flavonoides, ok? E aí eu pedi para vocês... Então, oi? Por que ficou formiato se só tem um carbono? Porque a gente aprendeu quando foi ácido carboxílico, que quando tem um carbono, ele tem um nome trivial, que era o ácido fórmico que vinha da formiga, assim como o ácido acético, são 2 carbonos, que vinha do azedo, do vinagre. Ó. Ah, tá. Então, no caso de ser juntando... Quando ele usar o nome trivial, você usa o comecinho do nome trivial. Ah, tá bom. Eu projetei aí na sua tela. Tá conseguindo ver aí? Sim. Sim? Então, quando ele te dá um nome trivial, o nome do ácido vai vir com o nome trivial. Tá? Ah, tá bom. Entendi. Obrigada. De nada. Aí eu deixei para vocês, para essa semana, esse artigo do narguilé, né? Que quando você fuma o narguilé, ele tem as essências. E essas essências são esses flavonoides, tá? Aí vocês vão responder isso essa semana e a gente discute isso semana que vem. Com essa pandemia, não é viável compartilhar o narguilé, certo? Além de passar herpes, hepatite C, hoje é transmitido também o Covid, tá? Mas a gente vai estudar e falar sobre isso na nossa próxima aula. Agora, eu preciso que vocês façam um exercício da página 34. Exercício da página 34. Exercício 3, página 34.
que é sobre os éster. Podemos corrigir? Vamos corrigir? Ok, então, vou corrigir o exercício 1 e, na sequência, o 3, tá? Vou compartilhar, então, a minha tela. Aqui a gente está falando ainda de ácido carboxílico e ele pede o nome segundo a IUPAC. Então, é ácido propanóico, 3 carbonos. No B, 6 carbonos, ácido hexanoico. No C, ácido metil propanóico. Por que eu não coloquei 2-metil? Porque toda vez que eu tenho 3 carbonos, só posso ter ramificação no segundo carbono. No D, ácido 2,3-dimetil butanóico. E, ácido 3-metil pentanóico.
tá? Aí aqui eu preciso colocar onde está o metil. Porque o metil podia estar no segundo ou no quarto. E o F? Ácido 3-benzil, 4-metil pentanóico. Dúvidas? Pro, licença. Você pode voltar na D? Voltei aí. Obrigada. Já projetou? Sim, obrigada, Pro. Pronto, Pro, obrigada. De nada. No exercício 3, ele está pedindo o nome usual do éster, né? Quer dizer, ele usa o nome usual. Por quê? Porque ele tem que lembrar que é aquele formiato, acético, butírico, é com esses nomes. Então, ele colocou aqui, ó, formiato de etila. Toda vez que for forme, é um carbono só. Então, eu coloco um carbono, dupla O, etila, 2 carbonos. Formiato de isobutila. Formiato é um carbono só. E aí, eu desenho o isobutil aqui, né? Butirato de etila, 4 carbonos e 2 carbonos. Acetato, toda vez que for acetato, são 2 de pentila, que aí é o sabor de pera, tá? E o acetato de etila é o sabor de menta. Então, toda vez que você chupar uma bala de menta, acetato de etila. De abacaxi, butirato de etila. De morango, formiato de isobutila. Sim? Sim? Então, agora, nós vamos fazer o exercício da página 35. Porque a gente precisa treinar o que a gente acabou de aprender.
Pronto, gente? Podemos corrigir? Sim, Kaique. Então, vamos lá. Indique a função e a interação. Por que é importante esse exercício 4? Porque ele vai fazer um resumo do tipo de ligação que cada função que a gente aprendeu faz, e essas ligações vai te ajudar você a determinar se a substância vai evaporar rápido ou vai demorar mais, tá certo? Então, hidrocarboneto. A gente já sabe que hidrocarboneto tem ligação fraca. É de polo instantâneo e de polo induzido. Os aldeídos, de polo. Por quê? Porque o aldeído tem um oxigênio lá. Butanona, de polo, porque também tem uma molécula de oxigênio. O propanol é um álcool. Aí tem hidroxila, a ligação de hidrogênio. O ácido carboxílico, ligação de hidrogênio. E o éster, de polo. Então, por conta dos elementos que fazem parte da molécula, você vai ter um tipo de interação. Ele pede para você desenhar o etanoato de pentila e depois colocar a fórmula molecular. Se você teve dificuldade, você pode olhar como foi feito os exercícios do 3, e aí você consegue determinar como que faz. Etanoato, 2 carbonos, de pentila, 5 carbonos. Então, de cara, você tem 7 carbonos, 14 hidrogênios e 2 oxigênios. Duas funções orgânicas têm 2 oxigênios, os ácidos carboxílicos e os ésteres, só. Orocu. Ele pede para você identificar que função que tem. Você vai ter a função ácido carboxílico aqui, ó. E aqui você vai ter a função éster. Por quê? Porque esse oxigênio está ligado a um outro carbono. Então, é ácido carboxílico e éster. Uma FUVEST aqui. Entre as estruturas abaixo, 2 representam moléculas de substâncias que pertencem à mesma função orgânica responsável por aroma de frutas, né? Então, quais são? A A e a C. Lembrando que o carbono, o oxigênio, tem que estar entre carbonos. Então, a gente vê aqui, ó, o oxigênio entre carbonos e um oxigênio pendurado para fora, o oxigênio entre carbonos e o oxigênio para fora. Aqui é um ácido carboxílico e aqui é um éter, tá? Aqui ele te dá um monte de função, a análise do gráfico e pede qual a alternativa está correta. A alternativa correta é a A. A diferença de solubilidade deve-se principalmente à alta massa molecular. Por quê? Quanto maior a massa molecular, maior vai ser, mais difícil a solubilidade da molécula. Sim? Tranquilo, pessoal? É fácil? Então, nossa próxima aula será dia 4. E aí, vocês devem fazer os exercícios
da página 38 e 39. Para a próxima aula, tá bom? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Se não tiver dúvida, a gente pode encerrar a aula. Então tá bom, Laura. Obrigada. Obrigado, Gu.